nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Estou achando a igreja hoje meio assim, com a asinha quebrada, sim ou não? Quantos estão com a asinha quebrada aí? Diga amém. Não ouvi nenhum amém, estão atentos. Na hora do louvor, né, o pessoal hoje aqui no louvor, ministrando, né, de uma forma maravilhosa, eles cantaram uma canção. Sempre quando eu vou cantar algo, eu falo para vocês me socorrer o mais rápido possível, não é verdade? Porque a bispa cantando, ninguém merece, não é? Mas eles estavam aqui cantando, né, a canção que parece que estou cercado, mas estou guardado. Ajuda aí, pastor. Mais forte. É assim que luto minhas guerras. Mais forte, igreja, mais forte. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. Assim que luto minhas guerras. É assim. E porque muitas vezes nós pensamos, né, que estamos cercados. E muitas vezes não é pensamento, né, é realidade. Muitas vezes nós estamos cercados, não é, com tantas expressões, com tantos problemas. Mas mesmo, querido, estando cercados, nós nunca estamos sozinhos, amém? E eu quero perguntar para você, como você tem lutado as suas guerras? Pergunta o irmão que está do teu lado e fala para ele assim, pergunta para ele, como você tem lutado as suas guerras? Ele respondeu de que maneira? Ele respondeu com um olhar animado? Ou ele respondeu para você com um olhar triste? Ou ele nem olhou para você? Como foi? Porque tem várias reações, né? Nesse tempo que nós estamos aí, né? Eu creio em nome de Jesus, no final de uma pandemia, muitas vezes nós temos que discernir o que se fala através dos olhos. E quantos aqui já errou muito com o que você tem lido através dos olhos do seu irmão, não é? Porque é difícil, é muito difícil. Querido, mas hoje, né, nessa noite, eu quero estar trazendo aqui a palavra do Senhor para nós. Assim como nós falamos aqui dessa canção, não é? Eu quero perguntar para você também, de uma forma mais enfática, né? Como você tem lutado as suas guerras? Quais são as suas armas, não é, que você tem usado nesses dias de batalha? Talvez você que está aqui hoje não está nem fazendo a campanha, mas eu quero te dizer, querido, que para nós que servimos a Deus, nós precisamos ter a consciência que nós estamos em todo tempo travando batalhas espirituais. E a respeito disso, querido, eu quero ministrar, amém, nessa noite, para você que está aí nos acompanhando, amém, através do culto online, que o Senhor abençoe também a tua vida, que essa palavra possa vir de coração, né, de encontro ao seu coração, como eu creio que virá, né, de encontro ao coração de cada um de nós que aqui estamos. Porque eu costumo dizer que Deus não fala com ausentes, Deus fala com aqueles que estão presentes. Mas ultimamente eu ainda tenho deixado, né? Deus tem falado ainda mais comigo, que não basta estar ausente, presente. Precisa estar o quê, irmãos? Atento. Então feche os seus olhos, vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar. Ó Deus, por essa noite, queremos te louvar, ó Deus, por este culto. Senhor, queremos te louvar, ó Deus, porque nós temos a igreja, meu Pai do Senhor. Ó Deus, para poder aqui, ó Deus, congregar, ó Deus, para poder aqui, ó Deus, nos fortalecer. Senhor, para poder aqui, ó Deus, Pai, receber, ó Deus, as bênçãos do Senhor, para ouvir a Tua palavra, Deus. Pai, obrigada, Senhor, pela Tua igreja. Senhor, e nessa noite, ó Deus, nós queremos Te pedir
Senhor, que o Senhor possa continuar, ó Deus, a falar aos nossos corações. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, possa vir de encontro, ó Deus, a cada um de nós. Pai, o Senhor nos conhece de uma forma individual. Senhor, e o Senhor, ó Deus, é aquele, ó Deus, que lança as sementes. Mas o Senhor lança as sementes, ó Deus, para o endereço certo. Pai, cada coração, ó Deus, que está aqui hoje, aqueles que estão aqui presentes, aqueles que estão ouvindo essa mensagem através da transmissão, são sementes que estão sendo lançadas, ó Deus, com o caminho certo. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito tenha liberdade de falar conosco, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, querido. Antes de entrar aqui no texto, não é, de Daniel, capítulo 10, eu quero falar com você, querido, um pouco a respeito, não é, de como se deu ali o cativeiro de Judá. A palavra do Senhor diz que foi Deus que permitiu, não é, Judá ser levado cativo. E Judá, querido, foi levado cativo por desobediência a Deus. Nós vemos através do livro de 2 Reis, também ali do profeta Jeremias, que Jeremias, um profeta, né, que coincidiu o seu ministério com os últimos 5 reis de Judá, e ele foi boca de Deus para aquele povo. Jeremias em todo o tempo estava ali exortando esses reis que se tornaram reis idólatras, conduzindo o povo também a se tornar um povo idólatra. E a idolatria, querido, desses reis levaram com que eles não somente se curvassem diante de ídolos, mas também praticassem todos os ritos e sacrifícios que eram exigidos por aqueles deuses. E diante disso, querido, a ira do Senhor foi aumentando, e o Senhor levantando ali Jeremias em todo o tempo para exortar o povo. Mas a palavra de Deus diz que o coração do povo continuava um coração endurecido. E através dessa forma que o povo agia, através, né, da exortação, Deus então permitiu que Judá fosse levado cativo. Querido, eu quero te dizer algo, e eu gostaria que você repetisse comigo, que você possa dizer: quando dizem que é todo mundo, não acredite, porque sempre há os remanescentes. Quantos aqui são remanescentes? Diga glória a Deus. Na grande verdade, Judá, não é, a grande maioria estava o que? Corrompida. A grande maioria, sim, estava ali prostrada diante dos deuses. A grande maioria estava, sim, praticando aquilo que era mal. Querido, e uma coisa que você ofende Deus de uma forma profunda, é através da idolatria. Porque a idolatria diante de Deus é como um pecado de adultério. Você está aí, se divorciando praticamente do seu Deus. Você deixa de adorar o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, e começa a prostrar diante de outros deuses. E talvez falando aqui para nós, não é, que somos evangélicos, talvez você possa dizer: bispo, mas nós não temos esse tipo de idolatria no nosso meio. Sim, nós não temos muitas vezes, não é, a idolatria das imagens, não nos curvamos diante dela, porque sabemos que isso é abominável ao Senhor, sabemos que isso também faz parte dos mandamentos do Senhor para nós. Mas quantas vezes, querido, nós nos curvamos diante de tantos deuses, não é? O bispo tem falado aqui sempre nas ministrações a respeito das brechas, né, que nós damos ao diabo, que muitas vezes essas brechas acontecem com as próprias bênçãos que Deus nos dá. Muitas vezes nós buscamos algo de Deus e quando nós recebemos aquilo, nós ficamos tão maravilhados com aquilo que Deus está fazendo, que nós passamos a nos prostrar diante daquilo. De maneira que agora eu não tenho tempo mais como tinha, não é? Para servir a Deus, para orar, para ter comunhão com Deus. Quantas pessoas se distanciaram de Deus, não é verdade, querido? Porque se curvaram também diante, né, dessas muletas que muitas vezes nós ouvimos da pandemia, de tantos riscos. Mas eu quero dizer para você, querido, você que se diz um remanescente,
Você é alguém que tem um compromisso em Deus de adorá-lo acima de todas as coisas. Amém? Quantos têm esse compromisso aqui? Diga amém. Então, querido, o povo foi levado cativo. Nabucodonosor veio com seu exército e as primeiras pessoas que foram levadas foram os nobres. E a palavra do Senhor nos mostra que o povo foi levado, foi todo mundo levado depois cativo. E a história começa ali no cativeiro com Daniel. E aí nós vemos no primeiro capítulo Daniel, Misael, Azarias e Ananias já diante de um grande desafio. E aí, querido, é interessante, não é? Que quando nós olhamos para a história desses grandes homens de Deus, essas grandes mulheres de Deus, nós admiramos tanto, não é? E falamos assim, nossa, eu gostaria de ter a fé e a atitude que esses homens e mulheres de Deus tiveram. Porque muitas vezes nós achamos que foi fácil eles decidir crer. Muitas vezes nós achamos que foi fácil demais no tempo deles, eles permanecer fiéis a Deus. Então deixa eu te contar uma história. Quantos gostam de história aqui? Poucas pessoas gostam de história. Mas eu vou te contar assim mesmo, amém? Vou te contar a história que está por trás do cativeiro. Daniel, e juntamente com seus amigos, mas especificamente porque são dados mais reais, não é? Daniel, ele fazia parte, querido, da família do rei Zedequias. Daniel fazia parte da família real dos nobres de Judá. Era um rapaz, não é? Um adolescente que vivia ali em sua terra, desfrutava ali da sua cultura, tinha os seus sonhos, os seus projetos. Era considerado uma pessoa nobre. E de repente, esse rapaz, que foi um dos remanescentes, que mesmo diante de tanta corrupção em Judá, permaneceu crendo em Deus. Nós vemos esse rapaz chegando ali diante do rei. Querido, eu quero te dizer que quando eles estavam ali diante do rei, a palavra do Senhor diz que o rei mandou separar os jovens, sem defeito, cultos, inteligentes, doutos, não é? Ali jovens realmente capazes, rapazes nobres, que sabiam se comportar diante do rei. E eu quero que você pegue esses jovens e a primeira coisa que você vai fazer, você vai castrar esses jovens. Eita, como assim, bispa? A palavra do Senhor diz que esses jovens estavam ali, queridos, sobre a obediência, né? Estava ali sobre o domínio ou a responsabilidade, né, de Aspenaz, o responsável ali pelos eunucos. Para você que não sabe o que era um eunuco na época, eram rapazes que eram castrados, para que eles pudessem ali servir o rei sem gerar nenhum tipo de desconfiança ao rei, porque eram homens que tomavam conta dos haréns dos reis. E Daniel chegou ali, querido, esse rapaz cheio de vida, esse rapaz cheio de Deus, esse rapaz compromissado com a palavra de Deus, esse rapaz nobre. E ele chega ali, a primeira coisa que se faz é castrar ele. E depois que acontece isso, o rei também decide ali mudar os seus nomes. Os nomes, não é, para o povo judeu, é algo muito importante. O nome da pessoa significa ali a identidade da pessoa. Quando se chama, né, alguém pelo nome, ele está dizendo aquilo que a pessoa é. Então Daniel, o nome de Daniel significa Deus é o meu juiz. E dos seus amigos, tudo, querido, engrandecendo o nome do Senhor. E quando o rei troca os nomes, ele troca os nomes para nomes babilônicos. Nomes que exaltam os deuses, a idolatria da Babilônia. Querido, e nós vemos aqui tantas histórias que envolvem Daniel aqui. Mas eu quero dizer algo para você, e quero que você repete comigo para ficar bem firmado na tua cabeça. Eu não sou, mais forte, eu não sou fruto do meio. Eu sou o fruto das minhas escolhas. Querido, Daniel naturalmente tinha motivos para deixar de servir a Deus.
Ele estava agora chegando em um novo país, com nova cultura, com deuses estranhos. Estava tudo tão bagunçado, estava tudo tão perdido, estava tudo tão destruído. E além do mais, ele estava sentindo no corpo ali, ser mutilado. Querido, tantos sonhos que foram destruídos, quantas coisas foram tiradas, quantas coisas foram anuladas na vida de Daniel. Mas nós vemos esse adolescente aqui, no primeiro desafio, na primeira pressão que ele sofre, nós vemos esse rapaz aqui se posicionando. Ele dizendo: não, eu sei que está acontecendo coisas difíceis demais. Eu sei que está tudo uma bagunça. Eu sei que a minha vida está de cabeça para o ar, de pernas para o ar. Eu sei que tudo está tão difícil. Eu sei. Mas quando eu nasci, meus pais declararam ali que Daniel havia nascido, e quando meus pais declararam aquilo, eles estavam dizendo que Deus é o meu juiz. Eu fui ensinado pelos meus pais no caminho do Senhor, eu fui ensinado na palavra dele, e eu não conheço o Senhor somente de palavras, eu não conheço Deus somente de ouvir falar, eu não conheço Deus somente pelas experiências dos outros. Eu sei quem é o Deus de Israel, e eu não vou renunciar, porque Deus é a minha escolha. Querido, quantas pessoas nesses dias têm esquecido da sua escolha? Quantas pessoas têm renunciado à sua escolha de ter o Senhor como seu único Senhor e seu único Salvador? Quantas pessoas estão colocando, querido, a preços de prazeres momentâneos, a sua vida com Deus? E Daniel, esse rapaz, junto com seus amigos, chega já se posicionando. Querido, e quando nós olhamos para a história desses homens, nós vemos que as maiores pressões que eles sofreram, que recebiam ali como sentença de morte, se eles não fizessem, eram se prostrar diante dos reis, dos deuses da Babilônia. Querido, eu quero dizer para você que essa é a maior missão que o diabo tem nas nossas vidas. O que o diabo mais deseja que eu e você façamos, que nós venhamos nos prostrar diante dos deuses desse mundo. Sabe por quê? Porque a palavra, querido, prostrar, encurvar-se, no sentido figurado, quer dizer que você está se sujeitando àquilo. Que você agora está submetido àquela autoridade. E quando esses meninos viram que o que o rei queria fazer era colocar eles submissos àqueles deuses, eles falaram: não, porque o meu Deus não aceita que eu possa me prostrar diante de outro poder, a não ser do poder que há no nome dele. O meu Deus não permite que eu possa me prostrar diante de qualquer outra situação. O meu Deus não permite que eu possa me prostrar diante de nenhuma pressão. E eu quero dizer para você, meu querido, que está aqui nessa noite, você que tem enfrentado dificuldades na sua vida, você que tem passado por problemas, querido, financeiros, você que tem passado por problemas, querido, na sua vida emocional, você que tem passado problemas no seu casamento, você que tem vivido momentos de conflitos, de pressões, Deus está dizendo a você: levanta a tua cabeça, porque você precisa estar encurvado, prostrado diante de mim, porque eu sou o seu Deus, sou eu que tenho o poder para fazer com que todas as coisas cooperem para o teu bem. Então levante a cabeça, não se prostre diante dessa situação, não fique encurvado, querido, diante desses problemas. Não deixe o diabo tirar a sua paz. Não deixe o diabo ficar em todo o tempo, querido, semeando na tua cabeça esse problema. Não deixe o diabo minar as suas forças. E foi isso que Daniel fez.
Daniel não permitiu o diabo minar as forças dele ali na Babilônia. Em todo o tempo ele se permaneceu, querido, firme, de pé diante das pressões. E por ele decidir permanecer firme e em pé diante das pressões, ele foi muito forte para permanecer prostrado diante de Deus, porque é ali, prostrado diante de Deus, que eu e você vencemos as nossas guerras. É prostrado diante do nosso Deus que nós vemos milagres acontecer. É prostrado diante do Senhor, querido, que nós vemos o sobrenatural acontecer. É prostrado diante de Deus que nós temos forças para vencer o pecado. É prostrado diante de Deus que eu tenho força para vencer as minhas vontades. É prostrado diante de Deus, querido, que eu tenho força para fazer não aquilo que eu quero, mas aquilo que o meu Deus me pede para fazer. Deus falou: não faça imagem de coisa alguma. Não se prostre diante de nenhuma imagem, porque eu sou Deus. E Daniel estava firmado nessa palavra. Quando nós vemos Satanás tentando Jesus, depois que ele tentou de todas as formas, que o Senhor não cedeu às pressões, o diabo fala para Jesus: olha, então faça o seguinte, se sujeite a mim, prostre aqui diante de mim, porque você está vendo tudo isso aqui? Tudo é meu, e eu dou a quem eu quiser. Querida, é muito forte quando nós vemos esse momento do diabo com o Senhor. Abra sua Bíblia comigo, em 1 João primeiro, né? Antes de nós irmos lá em Daniel. 1 João, capítulo 5, não é isso? 1 João, capítulo 5, verso 19. 1 João, capítulo 5, verso 19. Quem já achou aí, diga amém. Quem é igual a bispa que está atrasada, diga nada, irmão, só porque é vergonhoso no meio da congregação. Mas achamos. 1 João, primeira carta de João, capítulo 5, verso 19, diz assim: sabemos que somos de Deus. Quantos é de Deus aqui? Diga amém. Quantos têm convicção disso? Diga glória a Deus. Sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Sabemos também que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento, para que conheçamos aquele que é o verdadeiro. E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Filhinhos, guarde-se da idolatria. Quando nós olhamos aqui João falando, não é que o mundo está sob o domínio, sob o poder do diabo. Querido, não quer dizer, querido, que Deus não tenha poder sobre as nossas vidas. Não é isso que Deus está falando. Deus está falando aqui de escolha. O mundo tem escolhido caminhar na perversidade. O mundo tem escolhido a corrupção. O mundo tem escolhido caminhar debaixo das trevas. Mas ouça bem, nós somos aqui do mundo, sim ou não? Estamos de passagem, mas estamos aqui no mundo, sim ou não? Mas nós somos um remanescentes, como Daniel, Misael, Azarias e os seus amigos ali que eu esqueci o nome. Ainda que todos estavam no mesmo barco, levado para o cativeiro. Mas Deus estava movendo na vida de Daniel. Como Deus está movendo sobre a tua vida, querido. Como Deus está movendo neste lugar. Porque nós somos daqueles que sabemos em quem nós temos crido. Nós sabemos que nós somos filhos de Deus. E nós temos vencido o maligno. E não vamos encurvar diante das suas pressões. Querido, fica firme nessa campanha. Não retroceda nenhum centímetro.
Não retroceda com a sua vida com Deus. Ei, você que tem ministério e que tem decidido viver neutro, você está na neutralidade, que é moda agora. Não, bispo, eu não sou assim não sou radical não, bispo. Não, cansei, agora eu sou neutro. O Senhor diz que ou você seja quente, ou você seja radical, ou você seja radical. Porque o neutro Deus vomita. Fala para o teu irmão, ou você seja radical, ou você seja radical. Porque o neutro Deus o quê? Vomita. Ou você é de Deus, ou você é de Deus. Amém, querido? Ou você corresponde ao propósito de Deus na sua vida, ou você corresponde. Porque eu creio que se você é de Deus, você não quer ser vomitado por Ele. Amém? E quando nós olhamos aqui Daniel estava, no capítulo 1, estava com 17 para 20 anos no máximo. Mas aí eu gosto muito de chegar em Daniel 10. Daniel 10. A partir do verso 13. Que é onde nós vamos fixar a palavra. Amém, querido? Daniel 10. A partir do verso 13. Nesse momento aqui, verso 11. Esse momento aqui, querido, conta a última visão que Daniel teve. Nesse momento aqui, eles estavam, no reinado de Ciro. E Ciro já tinha, querido, já tinha liberado o povo sair do cativeiro. Ciro deu ali ao povo de Judá a carta de alforria. O povo estava voltando para Jerusalém. Olha que alegria, não é? Quando eles cantam aquele Salmo 126, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. Era o povo cantando, voltando do cativeiro. Só que nós vemos que Daniel ficou na Babilônia. E nós não sabemos ao certo por que ele ficou. Aí existem as especulações teológicas. Alguns dizem que Daniel ficou porque ele tinha muitas responsabilidades no governo. Outros defendem que Daniel não voltou. Porque a jornada, de volta para Jerusalém era longa e cansativa e perigosa. E agora repete comigo. E Daniel, o jovenzinho de 17 anos, que chegou no cativeiro, agora é um senhorzinho de 80 anos. Então, pode ser esse o motivo que Daniel não voltou. Mas existe ainda uma terceira via, que diz que Daniel não voltou porque Deus não permitiu que ele voltasse. Porque ainda havia propósito de Deus na vida de Daniel ali na Babilônia. Querido, e Daniel, esse senhor com 80 anos, lá no capítulo 8, Deus traz uma visão para Daniel. E essa visão falava dos últimos dias. Ele teve uma visão do Apocalipse. Só que Daniel não entendeu a visão. E ele vai e se coloca diante de Deus em oração. E a palavra do Senhor diz que Daniel entendeu que havia uma resistência espiritual que estava impedindo a resposta de Deus chegar a ele. E aí nós vemos aqui que Daniel orou, jejuou, pranteou por 21 dias. E aí o anjo vai vir para trazer a resposta. Olha só o que diz no verso 11 do capítulo 10 de Daniel. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Põe a mão no teu coração e fala assim: eu sou muito amado. Você acredita nisso? Repete comigo: I love you, Jesus. Não, mas aí é você falando para Jesus, Como que é o contrário? Jesus falando para você. Jesus love? Então Jesus love. E ele disse: Daniel, você é um homem muito amado. Preste bem atenção no que eu vou falar com você. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé tremendo.
E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, foram ouvidas suas palavras, e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Daniel, por entender que ele estava diante, querido, de uma batalha espiritual. E essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui com Daniel. Vai ser somente 2 hoje. A primeira lição que nós vemos aqui, que aprendemos com Daniel, é que nós precisamos nos posicionar diante das resistências espirituais. Querido, eu vou dizer algo para você. Resistência espiritual, batalha espiritual não é a queda de braço de Deus com o diabo. Querido, porque Deus já condenou o diabo, amém? Deus é Deus, basta uma palavra dele, querido, que o mundo explode, o universo vira pó, amém? Deus é Deus. A batalha espiritual que nós enfrentamos, querido, é a nossa vontade com a ação do diabo contra nós. Sabe por que o diabo nos resiste? Porque ele quer que nós venhamos desistir das nossas escolhas. Ele quer que nós venhamos desistir da busca a Deus. Ele quer que nós possamos desistir de servir a Deus. Então, querido, sabe por que nós oramos? Porque quanto mais nós oramos, mais nós estamos dizendo para o diabo: a minha escolha é crer e eu não vou retroceder. A minha escolha, a minha decisão é permanecer orando. Enquanto eu não ver o milagre, eu não vou desistir, porque eu sei quem é Deus na minha vida. Querido, a batalha espiritual é a nossa vontade, querido, contra o diabo. Quando Deus fala para o Senhor, fala assim: olha, Jó só te teme porque você tem mimado muito ele, tira tudo que ele tem. E eu quero ver se ele vai continuar te servindo. Pois bem, o diabo fez de tudo para que Jó pudesse se prostrar diante da sua miséria. Então, o diabo fez de tudo para que Jó prostrasse diante das suas perdas e culpasse Deus e se distanciasse de Deus. O diabo fez de tudo, querido. E aí, quando ele não conseguiu, ele falou: olha, toca no corpo. Porque quando o homem fica doente, ele acha que é a tua mão que está pesando na vida dele. Ele acha que é o castigo, que o Senhor está castigando ele, e ele vai blasfemar. E Deus permite. E Jó fica ali raspando as suas feridas. E o diabo esperando Jó renunciar à sua escolha. Jó renunciar à escolha que ele fez de ter o seu Deus como o único Deus da sua vida. E está ali raspando e sangue descendo. E aí Jó vira e diz: eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará em meu favor. Lá no início ele diz: eu sei que o meu Deus vive e por fim se levantará em meu favor. Ah, querido, eu quero te perguntar: qual é a tua escolha hoje diante de Deus? Quantas pessoas têm se distanciado de Deus? Quantas pessoas acham que não tem nada a ver, está no mundo e está na igreja? Quando eu falo mundo, querido, eu estou falando de pecado. Tem gente que acha que não tem nada a ver. Tipo, hoje eu estou aqui na igreja, amanhã eu estou em outro lugar. Tem gente que acha que não tem nada a ver ele renunciar aos dons que Deus deu a ele. Tem gente que acha que não tem nada a ver, sabe, você virar as costas para o seu ministério e fazer de conta que não é contigo. Tem gente que acha que não tem nada a ver, a tal da neutralidade. Querido, se posicione. Sabe por que você, talvez hoje,
O diabo tem vencido você porque você tem escolhido dar ouvido a ele. Você, todas as vezes que ele vem semear alguma coisinha no teu ouvido, você dá um passo atrás. Aí daqui a pouco ele vai semear uma outra coisa, fala, não, ninguém está vendo, faça só aqui, você está dando um passo atrás. Querido, quanto mais distante de Deus você estiver, mais próximo do abismo você vai estar. Porque só existe dois caminhos. Você está sentindo que está sendo resistido nesses dias? Não tenha medo. Daniel não teve medo. Ele viu que havia uma batalha espiritual a ser vencida e ele orou, ele jejuou e Deus enviou o anjo. E o anjo veio e falou, Daniel, desde o primeiro dia que você se posicionou, que você entendeu a batalha espiritual que você estava, foi enviada a tua resposta. E sabe por que eu estou aqui? Porque você não desistiu de orar. O príncipe da Pérsia falou, não, ele vai desistir, ele está jejuando, ele vai ficar fraco, ele tem 80 anos, ele já não tem mais saúde, ele vai desistir. Quanto mais o diabo falava isso, mais Daniel estava firme no seu propósito, e por isso conquistou vitória. E a segunda lição que nós aprendemos aqui com Daniel, e a última, é o que fez esse moço aqui prevalecer na Babilônia. Em momento algum, seja um jovem, seja um homem adulto, seja agora um senhorzinho, Daniel em momento algum se prostrou diante das pressões. Em momento algum Daniel se prostrou diante dos deuses da Babilônia. Em momento algum Daniel se prostrou diante dos seus sentimentos. Em momento algum Daniel se prostrou diante dos seus questionamentos, que com certeza eram muitos. Em nenhum momento Daniel se prostrou, querido, diante de qualquer outra força, a não ser diante do seu Deus. E nós vemos aqui um rapaz que chegou ali, todo cheio, não é, de honra, ali na sua terra, um rapaz nobre, um rapaz feliz, um rapaz bonito, querendo casar, constituir família. Nós vemos esse rapaz ser jogado no cativeiro, esse rapaz ser castrado, esse rapaz se colocar ali como um escravo, perder a sua casa, perder a sua família. Tentaram também fazer com que ele perdesse a sua dignidade, perder a sua identidade. Mas nós vemos esse rapaz permanecendo fiel ao seu Deus. E Deus mesmo diante dessa tragédia, Deus faz Daniel ser um dos homens mais importantes da Babilônia. Daniel prosperou, querido, no cativeiro. Você já parou para pensar isso? Escravo prosperar. É aquelas coisas impossíveis que só Deus pode fazer. E no final, vamos no final, né? Daniel 12. Daniel 12. Se eu não me engano, verso 13. Deus traz a revelação para ele. Deus conta tudinho para ele. Fala de tudo que estava por vir. Aí lá no final, Deus fala assim: quanto a você, siga o seu caminho até o fim. Você descansará e então, no final dos dias, você se levantará para receber a herança que te cabe. Daniel continua firme. Deus está falando comigo, Deus está falando com você. Continua firme. Descansa. Aqui Deus está falando do descanso da morte para Daniel.
Mas o que Deus está falando para mim e para você hoje, seja fiel e descansa nele. Porque no final disso aqui tudo, Deus vai dar a você, Deus vai dar a mim a herança que nos cabe. Amém? Fique de pé em nome de Jesus. Pega aí a sua cartela. Pega a sua cartela. Querido, quantos anos você tem de cristão? Quanto tempo de crente você tem? Quantos aqui, não é? Tem mais de 50 anos que serve o Senhor? Tem ninguém? Pastor Wesley levantou a mão. Tem mais alguém que compete com ele? Irmã Erli também. Mais de 50 anos. Querido, você já parou para pensar que história linda? Porque a Bíblia continua sendo escrita, amém, querido? Não revelada a nós, mas lá no livro da vida. Como está escrita a história da irmã Erli? Erli se rendeu a Jesus, jovenzinha, e permaneceu fiel até os seus últimos dias. E agora está recebendo a herança que lhe cabe. A herança que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano. A herança que só recebe, querido, aqueles que permanecerem fiéis até o fim. Eu quero dizer para você que nesses dias de campanha, Deus está nos conduzindo a um alinhamento. Querido, não desista. Por mais difícil que possa estar a tua batalha, você não está sozinho, não retroceda. Levanta as suas mãos agora com a sua cartela. Querido, e ore, ore. Enquanto o louvor ministra essa canção, ore, ore. Talvez você hoje chegou aqui tão cansado, tão fraco. Fala, Senhor, obrigada, porque eu sei que o Senhor está renovando a minha vida nessa noite. Obrigada porque o Senhor está me levando a lembrar quem eu sou. Assim que eu luto Oh, minhas Deus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, Jesus. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. E parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Senhor Jesus, Pai, é assim que nós lutamos as nossas guerras. Senhor, é nos rendido, ó Deus, ao Senhor. É prostrados, ó Deus, aos teus pés. Senhor, é aqui, Senhor, que nós lutamos, Senhor, as nossas guerras. Senhor, e é aqui, Senhor, prostrados diante do Senhor, que nós vencemos as nossas guerras. Senhor, e eu oro, Senhor, ó Deus, para que resistências, ó Deus, nessa noite sejam despedaçadas. Ó Deus, todas as resistências, ó Deus, que tem se levantado, ó Deus, contra a vida do meu irmão,
Deus, eu quero declarar, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, que seja agora despedaçado. Querido, levante as suas mãos, levante as suas mãos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu declaro, ó Deus, sobre a vida, Pai, ó Deus, de cada irmão, ó Deus, que está com as suas mãos levantadas, Pai, que Ele está, ó Deus, vencendo, ó Deus, as resistências, ó Deus, o diabo, ó Deus, está recuando, Ele está recuando, Senhor, Ele está recuando, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro todo o céu de bronze despedaçado. Eu declaro agora, em nome do Senhor Jesus, toda mentira, todo engano, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro agora que caiam por terra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, Pai, eu declaro em nome do Senhor Jesus, Pai, o liberar das bênçãos do Senhor. Eu declaro o liberar das bênçãos do Senhor, Pai, sobre a vida, Senhor, de cada um dos meus irmãos. Senhor, eu declaro, Pai, ó Deus, que essa resistência, que esse cansaço, ó Deus, que o meu irmão tem sentido no corpo, na alma, no espírito, Senhor, esse cansaço na mente, Senhor, eu quero agora, em nome do Senhor Jesus, repreender pela autoridade do nome de Jesus, Pai, porque esse cansaço não é algo natural, é o diabo sugando as suas forças, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu repreendo agora, Pai, eu repreendo agora esse cansaço, Senhor, essa mente, Pai, ó Deus, fechada, ó Deus, para compreender a Tua palavra, Senhor, eu declaro agora, Senhor, essa mente, ó Deus, sendo aberta, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero agora, Senhor, ó Deus, te pedir, Deus vem, ó Deus vem, ó Deus vem, porque o meu irmão, ó Deus, está sentindo que ele está cercado, Pai, ele está, Deus, ele está cercado, Pai, mas a palavra do Senhor diz que é o Senhor, ó Deus, é o Senhor, ó Deus, que vence as nossas guerras. O diabo, ele pode até, ó Deus, estar ao nosso derredor, mas ao nosso redor, aquele que luta as nossas guerras, está o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Deus Todo-Poderoso. E basta uma palavra do Senhor para que essas ações, para que essas resistências caia agora, em nome do Senhor Jesus. Querido, batalha em Deus. Eu estou vendo batalhas agora sendo travadas, mas também estou vendo agora grilhões sendo despedaçados. Ore agora, fala: Deus, eu repreendo, Pai, eu repreendo, Senhor, todas as ações, ó Deus, do inimigo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família. Eu declaro agora, Deus, Pai, que seja agora despedaçado, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque eu e a minha casa, oh papai, eu e a minha casa estamos cercados pela Tua presença. Ah, Senhor, nós estamos cercados, ó Deus, Pai, com labaredas de fogo, Senhor, e nós declaramos que o diabo, Pai, ó Deus, não tem mais, ó Deus, legalidade, ó Deus, mais nenhum tipo de acesso, Senhor, às nossas vidas, ó Deus, ó Pai, a nossa casa, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Senhor, levanta o Teu povo, Pai, conceda a Tua igreja, ó Deus, poder de luta, ó Deus, renova as forças do Teu povo, ó Deus, fortalece a Tua igreja na oração, fortalece a Tua igreja, meu Deus, no temor, fortalece a Tua igreja, Senhor, na consagração, Pai, porque os nossos dias requer isso de nós, que nós sejamos, ó Deus, fortalecidos, Pai, que nós possamos entender, ó Deus, que nós somos fortalecidos quando nós estamos prostrados diante do Senhor. Oh Deus, com as suas mãos levantadas, repete, canta essa canção. É assim que você luta as suas guerras. Fala isso bem forte, cante com toda a força do teu coração. Diga assim: diabo, é assim que eu luto as minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, porque é assim que meu Deus me ensina. Fale isso agora, querido, em nome do Senhor Jesus. Assim que eu luto minhas guerras,
assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras, assim que luto minhas guerras. É assim. A igreja, parece que você está cercado. Cante. A igreja. Mais forte, mais forte. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti, Jesus. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras. É assim. Com a sua cartela levantada, repete comigo, diz assim: Senhor Jesus, eu tomo posse da resposta de cada um dos meus pedidos. Senhor Jesus, eu tomo posse que nessa noite as resistências foram despedaçadas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que eu tomo posse da vitória do Senhor na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Querido, que Deus te abençoe. Tenha um domingo, tenha uma semana de excelência, em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça da forma que você luta as suas guerras, amém? Essa semana, culto às 7 da manhã, às 15 horas e às 20 horas. E no sábado, o grande encerramento, amém? Culto somente sábado, que horário? Às 19 horas e reunião com toda a liderança, inclusive os alunos da escola de ministério, às 5h30, amém? É assim que você...